Soberano e eterno Deus, mais uma vez, Pai, estamos aqui agradecidos e pedindo que o Senhor aceite a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, por tudo que o Senhor tem feito por nós, aquilo que vimos e ainda aquilo que não contemplamos, porque somos um povo guiado pelo sobrenatural. Temos o Senhor como nosso guia, Pai. Abençoa esta manhã, meus irmãos que aqui chegaram, possam sair daqui com a porção, abençoado com a porção do dia que o Senhor tem nos dado. Aqueles que não puderam vir por motivo justo, Pai, sejam abençoados da mesma forma. A bênção é extensiva àqueles que por um motivo justo não puderam estar aqui, mas o desejo do seu coração era estar. Lembramos do irmão Ronaldo que está em viagem e vai retornar amanhã, Senhor. Que o Senhor seja com ele, guarda, livra de todo mal. Esse trânsito, Pai, onde há tantas armadilhas, tantas emboscadas, mas que o Senhor livre o nosso irmão com sua família. Nós pedimos isso, em nome do Senhor Jesus. Perdoe nossos pecados nesta hora e nos conduza da maneira que o Senhor quer que nós sejamos guiados. Em nome do Senhor. Amém. Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos. Estamos em poucos, mas a porção é a mesma. Que Deus recompense a cada um. É o Wesley que está ali. Deus abençoe o Wesley, sua namorada, né? Deus abençoe. Prazer recebê-los aí conosco. Muito bem. Nós vamos ler a palavra e meditar. Vamos palestrar. Eu tenho certeza que seremos ajudados. Hoje à noite, a ceia, né, do Senhor, a primeira ceia do ano. E creio que Deus vai nos ajudar. Irmão Wagner, irmão Paulo, é com vocês. Louvor, né, e as irmãs aí. E nós vamos ficar na dispensação de Deus para ver o que Ele quer que nós façamos, tá? Vamos nos pôr de pé e ler a palavra. Livro de Atos, capítulo 9, verso 15 ao 18. Atos, capítulo 9, verso 15 ao 18. Acharam? Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve regozijar, quanto deve receber bens, riquezas, quanto deve correr tudo bem a seu favor. É isso que está escrito? E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Que o Senhor acrescente as bênçãos a esta palavra lida e a revele aos nossos corações. Assentai-vos. Vamos falar um pouco sobre o chamado desse homem, o motivo e o que lhe foi revelado e nós o que temos de participação sobre isso. Primeiro, deixa eu citar algo que eu acompanhei alguns dias atrás. Vocês devem ter visto, ouvido a notícia de um helicóptero que caiu, estava desaparecido e acabaram achando agora, ontem eu acho, ou sexta-feira.
E esse helicóptero tinha, acho que 5 pessoas a bordo. E ele se perdeu no ar e caiu ali no meio da mata. Mas, irmão Jairo, o que me chamou a atenção foi que existem duas formas de voo. Um é quando o piloto ele observa, ele é guiado, ele controla a aeronave pelo que está vendo. O outro sistema, ele é controlado, irmão Celso, pelos aparelhos. E eu escutei o especialista falando que esse avião que caiu, essa aeronave, o motivo pode ter sido a desorientação espacial. Desorientação espacial. E nós, como águia, discernindo as coisas e sempre buscando inspiração, eu observei e joguei isso no espiritual. Esse piloto passou por uma desorientação espacial. Eu nem sabia que existia essa palavra. Irmã Suzy. E aí o que quer dizer a desorientação espacial? Na aeronáutica, desorientação espacial é uma condição gravíssima, onde um piloto não sabe a sua localização, está vendo, mas não sabe a sua localização, pela perda de referências visuais do ambiente externo, ocasionando a incapacidade. Ele está vendo, mas não consegue se localizar. Isso no natural. O que é uma desorientação espacial ainda? Condição em que um voador não consegue determinar a sua localização. Este problema faz com que os pilotos e copilotos tenham uma ilusão de referência durante o voo. Uma ilusão de referência durante o voo. E não é algo claro que eles estão vendo. Eles estão vendo, irmão Sabino, mas não é algo claro para eles. Veja. Ficando desorientado e deixando de notar uma sensação de queda, por exemplo. Aí tu joga isso aqui no espiritual. O que você vê de pessoas que estão desorientadas com a mensagem na mão? Sobe tão alto com ela, que injeta suas ideias dentro dela, e não percebe, irmã Noemi, a condição de queda. Que aquilo não está sendo útil para o reino, é uma situação de queda. E eu não estou doutrinando ninguém, estou pregando para o meu grupo. Por isso o profeta diz, não se aparte da simplicidade da mensagem. Paulo vem e diz assim que nos últimos dias as pessoas se apartariam da simplicidade que havia em Cristo. Porque essa mensagem é muito rica. Você sobe com ela, mas você tem que subir com ela como águia. Porque a águia sobe, mais alto que qualquer outro pássaro, mas ela sabe aonde está. Quanto mais alto, irmão Sabino, a águia sobe, mais longe ela vê. Mas o corvo, o urubu, ele sobe, o gavião, que é, qual outro que voa também? Ele sobe, mas chega um tempo que ele chega lá, ele não consegue mais se achar, ele se desintegra no ar. E há pessoas que querem subir aonde o profeta não subiu, há pessoas que querem continuar escrevendo aonde se tem um ponto final da mensagem, e pessoas que querem pôr ponto final aonde a mensagem prossegue. Então só com uma águia para ver aonde está olhando, aonde está localizado. Senão a desorientação, não espacial, mas espiritual, pode pegar uma pessoa. Coisa boa, Adriano. Veja, o que pode levar à desorientação espacial
No que diz respeito às situações que podem potencializar a ocorrência de desorientação espacial, destacam-se os fatores humanos, como estresse, fadiga, medicamentos, diferenças de temperaturas, problemas emocionais que reduzem a sua atenção, elevada carga de trabalho, experiência, proficiência em voo, quantidade de horas. Então, muitas vezes, isso aqui no natural leva a pessoa a entrar nisso. O estresse, o acúmulo de trabalho. E no espiritual? A pessoa fica querendo fazer algo, irmão, quando Deus não está permitindo. A pessoa não tem um chamado para aquilo. Ela começa a injetar as suas ideias. E ela fica desorientada, tentando ajudar a Deus, porque a obra precisa crescer, porque o fulano tem um sítio, põe isso, põe aquilo, porque o outro tem aquilo, mas aquilo não é se é para nós, vai vir, se é para o outro, vamos dar glória a Deus por isso. O profeta olhou naquele tempo, ele disse, louvou a Deus, disse, eu não teria condição de ter isso. E olha o que Deus deu para ele, não um templo, deu milhares de almas que creem na mensagem, mas ele foi humilde. Então, no natural isso, irmão Luiz, no espiritual isso também. Desorientação, por estresse, humanamente entrando, fadiga. Porque, irmão, você estando no teu posto, você já tem a carga, nós vamos ver durante a mensagem, você imagina você sair do seu lugar, buscar problema. Mesma coisa é pedir luto. Quem é que vai pedir luto? Já vem um pacote para nós. Vem um pacote, brinde. Você crê na palavra, nós vamos ver aqui. É a mensagem da manhã. E vou dizendo, irmão, é forte. Mas a realidade é essa, a coisa vai apertando cada dia mais, e somente os eleitos vão ficar, ou vão chegar, mas a coisa vai afunilando. A porta é estreita, e apertado o caminho. Porta estreita e o caminho é apertado. Mas são poucos os que passam por ele, você é um desses poucos. E a porta larga e espaçoso o caminho, esses são muitos. Se olha ao redor de você, da sua casa, você vê o caminho largo. Todo mundo é crente, todo mundo conhece a palavra, todo mundo, você vai evangelizar. Eu tenho um ministério, pastor, eu estou orando pelo meu ministério. Você olha o ministério, aí você diz assim, Senhor, obrigado. Primeiro pede misericórdia pela alma, depois você diz obrigado pelo que o Senhor me deu. Não por mérito, não por ser melhor que ninguém, mas a tua graça. E a outra maneira, uma outra regra de voo é por instrumentos. É um conjunto de normas que guiam a aeronave que voa em condição meteorológica. Essa condição ocorre quando os mínimos meteorológicos estão abaixo dos mínimos previstos para a realização de um voo. Aí você se entrega na mão de Deus, o Senhor não tem condição, Ele te conduz. Quando a aeronave não tem condição de ver nada, os mínimos estão fora, os máximos ali, aquela programação, não tem como o humano entrar ali, fazer aquilo, é por aparelhos, por instrumentos. Então nós muitas vezes não temos condição, mas nós nos jogamos nos braços dele, e ele nos conduz. Você não tinha condição talvez de chegar nesse culto, mas você disse, Senhor, eu preciso estar no meu posto. Outros não deram conta, mas você deu conta, porque Ele trouxe você aqui para ser abençoado. Isso é tremendo. Esse tipo de voo é por instrumento, porque o piloto tem como referência apenas os instrumentos da aeronave. Além de condições climáticas que não possibilitam a visibilidade, como chuva, neve, neblina ou regras. As regras se aplicam no qual o voo IMC, voar nas nuvens. Você pensa bem, o piloto não tem condição, então ele se joga nos instrumentos, ele só vai para uma quantidade de regras. Você não tem condição, eu não tenho condição,
Nós só vamos pela Bíblia, pela mensagem, e lendo, orando, meditando e dizendo: Senhor, eu estou em tuas mãos. De qualquer maneira, sendo guiado por Deus, o nosso voo chegará lá. Ou seja, nós tomando essa palavra e dizendo: Senhor, eu não sei o que fazer, Ele te conduz. Ou seja, você vendo, estando no auge da sua fé, trabalhando para o Senhor, você também chegará lá, porque você não perderá a sua mente. Que coisa, irmão Adriano. Bom isso, né? É bom poder meditar. Muito bem, vamos falar um pouco agora de Paulo. Nós lemos no capítulo 9, do livro de Atos, o chamado de Paulo. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. O que Deus tinha para Paulo era muito grande. O que Deus tem para nós é muito grande. O que Deus deu para nós. É verdade? Se nós pegarmos, ali foi o chamado de Paulo. Segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo 12, nós vamos ver que Paulo falou do seu chamado. Ele disse: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Ele passou para nós. Ele disse: eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Chamado, comissão. Ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Ele teve o chamado, e ele foi estudar a palavra, ele comparou a Escritura com a Escritura. Paulo teve as revelações, mostrou o plano de Deus, Deus sobre nós, Deus conosco, Deus em nós. Paulo veio e separou a lei da graça, mostrando que ninguém podia suportar a lei se não viesse Cristo, que veio para cumprir a lei. Paulo nos mostrou muitas coisas, e outras ele não mostrou, que acabamos de ver aqui. Coisas que ao homem não é lícito falar. E ele pagou um preço caro, por isso que ele recebeu. Pagou um preço alto. E ele teve de Deus, que Deus permitiu, Satanás, um espinho na carne. Nós vamos ver o que é o espinho também na carne de Paulo. E nós também temos muitos espinhos. Nem comparando com aquilo, mas temos. E nós, como ele, nós tivemos que crer na revelação que ele trouxe. E nós também temos espinhos, que são lutas, são sofrimentos, mas nós podemos dizer: tudo que é bom, tudo que tem valor, custa caro. Esta mensagem, esta revelação, diz o profeta, custou caro. Esta posição que você tem custa caro. Veja, vamos seguir ainda aqui. 1 Coríntios capítulo 2, ali ele fala desse homem, que esteve ao terceiro céu, que era ele mesmo. Agora no primeira carta a Coríntios, ele vem e diz assim, versículo 2, verso 7 a seguir, ele diz assim: falamos a sabedoria de Deus,
oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Você ama Cristo? Mas Deus, ele falou em mistério. Agora ele fala, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aleluia! Ainda no livro de Colossenses, capítulo 1, 24. Colossenses, capítulo 1, verso 24 ao 29. Vamos ver. Vinte e quatro ao 29. Regozijo-me agora no que padeço por vós na minha carne. E na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo. Chamado, revelação e sofrimento. Cumprindo aquilo, você vai padecer pelo meu nome. Paulo, estou falando de Paulo. Ele disse, eu cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, do qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. A revelação do plano de Deus. Não é três deuses, sim um Deus com ofícios que se fez carne e habitou entre nós, e que em forma de Espírito Santo está em nós. Veja, irmão Luiz, que mistério que a nós foi revelado, e muito mais. Estou falando aqui básico, para nós meditarmos nesta linha que Deus nos deu. Veja, o qual foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia! Veja, a quem anunciamos e admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Aleluia! Para isso também trabalho combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Amém? Você está entendendo? Ainda no capítulo 2, no versículo 1 ao 13, ele diz assim, porque quero que saibas quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aleluia! Romanos capítulo 8, vamos achar aqui Romanos capítulo 8, aleluia!
Romanos capítulo 8, verso 18. Porque para mim tenho por certo, isso nós temos que ter, a certeza, quando vier as lutas, se temos a revelação de quem nós somos, de quem é Deus, de quem nós somos, do plano de redenção, de Deus ter enviado esta mensagem, Deus ter enviado esse profeta para nós. Nós temos que ter isso aqui, irmão Luiz. Porque para mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Oh Deus, aleluia! Temos que ter a certeza disso, porque Jesus falou: no mundo tereis aflições. Ele disse: mas não temas, eu venci o mundo. O que ele quer dizer? Se põe ali, ele venceu. E Paulo disse: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você está lutando uma batalha, ganha. É somente por fé. Quando o problema aparece, as dificuldades aparecem, é uma batalha, já ganha. É simplesmente crer. Aleluia. Ainda em Romanos capítulo 8, verso 28, ele diz assim, veja, ele disse ali, aflição não há de se comparar, irmão Auri, com o que nós temos. Porque o que o olho não ouviu, o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqui em Romanos capítulo 8, 28, ele diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque eu acho bonito naquela expressão das cartas de Paulo, onde ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Você sabe por quê? A igreja escolheu Matias. Quando Judas caiu por amor ao dinheiro, que era um dos 12, a igreja vai e escolhe Matias para ser o apóstolo no lugar de Judas, o que traiu. Mas Deus encontrou com Paulo e Deus escolheu Paulo. Matias foi escolhido pela igreja e só se cita uma vez, irmã Roseli, o nome dele nas escrituras. Ele não fez mais nada. Só uma vez, Matias. Aonde tem mais? Mas Paulo foi o apóstolo por gentios. Paulo foi o homem que teve mais do que os outros. Por isso ele teve o espinho na carne. Nós vamos ver aqui dentro da mensagem. Então, o que Deus escolhe é diferente. Deus escolhe, Deus capacita. E aqui está dizendo assim que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, pastor, as lutas, dificuldades, contribuem. Porque se você é um filho de Deus, você vai estar no seu posto quando a luta chega. Aleluia! Contribui para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu na mente, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele foi o nosso exemplo, Cristo, e nós estamos seguindo a Ele. Agora, segura isso aqui. Você crê que ele é predestinado por Deus? Você crê que ele, isso mesmo, se eu tiver um nesta cidade, você diz: esse sou eu. Se tiver 10, sou um dos tais. Se tiver 5, eu sou um. E se tiver só um, esse sou eu. Aí o outro pensa também, esse também sou eu. O outro pensa, eu também sou. E é isso que Deus quer ouvir diante dos problemas. Eu sou um dos tais. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Você não está aqui por sua vontade, ele te chamou. E aos que chamou,
a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia, vamos dizer graças a Deus. Ele chamou você, você ouviu a sua voz, você nunca buscou a Deus, Deus te buscou, mas você já era predestinado, Ele já tinha te conhecido desde antes. Mas quando Ele te chamou, você ouviu, e quando Ele te chamou, Ele te justificou. Sabe o que é justificar? Você se tornou inocente, Ele comprou sua briga. Você se tornou inocente. O que é justificar? Ele se colocou, ele entendeu o que você fez, todo esse tempo, os seus erros, as suas fraquezas, os seus pecados, mas Ele te justificou. Justificou quando alguém escreve uma carta justificando por que ela cometeu tal erro. Você não falha o serviço, alguém falha o serviço, o que tem que fazer? Dá uma justificativa, por que você faltou? Ah, eu faltei por isso, por aquilo e tal. Alguém tem que assinar para você ser justificado. Jesus assinou para nós a nossa justificação, nos tornamos amigos de novo, voltamos para o nosso posto de novo, de filhos caídos para filhos adotados. Aleluia! Melhor, para filhos com adoção. E aí esse que justificou, Ele também glorificou. Sabe o que é glorificar? É te dar louvores, é te exaltar, é te ter como grande. Você não glorifica a Deus? Você não elogia Ele? Você não diz que o ama? Você não diz que Ele é tudo para você? Jesus também diz isso para nós, uai. Ele glorificou. Ele disse, irmão Adriano, tudo que você fez eu vou justificar aqui, tá? Mas eu vou te glorificar também. Você vai ser abençoado, eu vou cuidar de você, eu vou te honrar. Porque nós é que muitas vezes não honramos a Deus, porque Ele nos honra, Ele nos respeita. Ele respeita a nossa vontade. Ainda que muitas vezes Ele vê que vamos quebrar a cara, Ele diz, eu vou respeitar, mas Ele vai entender que Ele precisa me ouvir. Aleluia. É uma obra completa, irmão Paulo. Chamados, justificado e glorificado. Agora vamos para a segunda, voltando, segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo 12, verso 7, a seguir, continuando ali, ele falando dessas revelações que ele teve, e ele disse, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Pega isso aí. Acerca da qual 3 vezes eu orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Quantas coisas Paulo orou e Deus ouviu, por que Deus não ouviu isso aqui? Porque isso segurava Paulo, humilde, de tanto que ele recebeu. Muitas vezes nós temos um espinho na carne, que Deus está te segurando e me segurando, porque nós temos muito. Se Ele tirar um pouquinho a mão de misericórdia em cima de nós, não deixar um arranhão, algo, nós podemos nos inchar e começar a maltratar um ao outro, pensar que somos melhor um que o outro, quando não somos. Veja, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e Ele disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De sorte, ou melhor, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, aí diz assim, de boa vontade, não murmurando, não queixoso, não de arrasto, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Oh Deus, você entendeu isso aqui? De boa vontade, pagar o preço,
Deus seja louvado. Aleluia. Então aqui está o espinho na carne de Paulo. Agora, na mensagem em Hebreus capítulo 3, o que era o espinho na carne? Nós sabemos o que era o espinho na carne. Teólogos sem revelação do profeta, pega mais uns para mim, moderando ali dentro. Eles ficam colocando suas interpretações. Mas o profeta diz, nós vamos ler aqui nesta mensagem, o que era o espinho na carne de Paulo. Paulo, depois dele ter esta experiência, que ele encontrou com o Senhor no caminho de Damasco, era então Saulo, né? Depois de ele ter esta experiência, ele pensou, aquilo foi uma experiência maravilhosa. Vamos citar aquela experiência por um pouquinho. Vamos ouvir? Paulo estava em seu caminho para Damasco para prender algumas pessoas lá embaixo, por causa do evangelho que eles haviam espalhado lá embaixo. O evangelho significa boas novas. Então, eles se espalharam lá embaixo e muitas pessoas estavam se levantando cheias de amor. O evangelho traz amor, alegria e amando ao Senhor Jesus Cristo. E isto havia se espalhado daquela maneira e Paulo recebeu algumas cartas do sumo sacerdote e ele disse, eu vou descer e parar com aquilo, eu vou prender essas pessoas que estão anunciando esse nome, que estão causando esse alvoroço. O inimigo, muitas vezes, quando vê a obra de Deus sendo realizada, ele fica preocupado. Ele não gosta. Ver pessoas sendo batizadas, ver pessoas convertendo, mudando de direção. Conversão significa mudar de direção. Sai de um caminho e vai para outro. Abandona o mundo, segue a Cristo. E então, quando Paulo fez isso para prender os irmãos, ele levou um pequeno grupo de guardas e eles foram pelo caminho. E enquanto eles estavam marchando pelo caminho, todos eles sabiam o que ele iria fazer, os seus guardas. E de repente algo aconteceu. De repente apareceu uma grande luz diante dele, grande luz. Agora, ela brilhava como o sol. Isto é uma coisa estranha para acontecer. A luz brilhava de tal forma que que os seus olhos quase saíram para fora. E ele caiu no chão. E ele disse, deitado no chão, ele olhou para cima. E havia com ele provavelmente 10 ou 15 homens. Viu algum deles aquela luz? O profeta pergunta. Não, senhor. Paulo a viu. Ela não estava designada para aqueles homens, para que aqueles homens a vissem, então. Algumas pessoas podem ver coisas e outros não podem ver. Tem que ser chamado por seu decreto para ouvir e para ver isso que Deus tem. Muitas pessoas vê e outras não. Paulo viu aquela luz e ela foi de tal forma, ela até mesmo cegou. Ele não pôde ver por muitos dias, tamanha foi a realidade para ele. E ele não pôde ver por muitos. E mais tarde, quando ele escreveu as cartas, seus olhos, irmão Luiz, o incomodavam tanto por causa daquilo, que ele chegou até a escrever com grandes letras. Ele disse, vede com grandes letras vos escrevi. Ele via com dificuldade. Esse era o espinho. E ele esteve no cárcere. E ele pediu ao Senhor para curá-lo. E ele o consultou 3 vezes. Mas o que o Senhor disse? A minha graça te basta, Paulo. Talvez você tenha orado por algo e não tenha alcançado, mas nesta manhã Deus te diz, a minha graça te basta. Aleluia. Paulo disse então, eu me gloriarei nas minhas enfermidades, porque ele disse, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Veja, ele melhorava por algum tempo, então começava tudo de novo.
Esbofetear significa um soco atrás do outro, como um navio no mar. Você sabe, as ondas o esbofeteiam, pancada após pancada. Eu já andei há pouco tempo ali no mar. E aquele navio, a onda não vem só de um lado do outro, ele faz nesse sentido. E nós grudados lá em cima, segurado, e uma onda vinha, baixava, a outra chegava, levantava de volta, aquilo levantava em cima e caía de volta. E o estômago não aguentava, e a cabeça doendo, e o profeta diz, era isso que Paulo sentia. Era como um navio, pancada após pancada. Ele melhorava e então aqui começava de novo. E então parava e começava de novo. E ele disse, Senhor, qual o problema? Que o Senhor não afasta isso de mim? E ele disse, a minha graça te basta, Paulo. Simplesmente siga em frente e isto te conserva. Oh, meu Deus! Ele disse agora, se eu fosse perfeito, tudo perfeito, então quando eu seguisse inchado, eu ficaria inchado, e eu diria, vê você, não há nada de errado comigo, o Senhor cuida de mim, irmão, aleluia, então você está ficando justo, diz o profeta. Veja, Deus tem que te dar algumas coisinhas, de vez em quando, para te amansar um pouquinho. Vamos crer nisso? Vamos tomar isso aqui? Porque há pessoas que receberam muitas bênçãos e recebem, e pensam que Satanás vai deixar isso desse jeito, ele quer te entristecer, aí você olha mais para as bênçãos do que esse probleminha que está se levantando, que se levantou. É muita coisa que nós temos, é muita coisa que nós temos recebido. Nós não estamos enganados, nós não estamos derrotados, nós estamos caminhando rumo ao céu. E guarde isso aqui contigo, que me desce aqui agora, irmão. Se Deus tem te abençoado, prossiga humilde, não se exalte. Quanto mais humilde, guarde isso aqui, isso é assim diz o Senhor, porque sai da mensagem. O profeta diz, quanto mais humilde você possa ser, mais abençoado você será. Deus está te abençoando, seja humilde. Deus está te dando um comércio, Deus está te dando algo, Deus vai dar, vamos ser humildes. Vamos ser humildes, para Deus poder nos abençoar mais. Amém? Deus tem que te dar alguma coisinha de vez em quando, para te amansar um pouquinho, você sabe, isso é certo, com que te fazendo ver que Ele é o chefe. Oh, não é este maravilhoso? Amém, irmão Flávio? Ele é o chefe, nós não somos nada. Então Paulo disse, após ele ter essa grande experiência, agora se aquilo tivesse sido alguém hoje, eles teriam dito, ó bendito Deus, aleluia, rapaz, eu recebi isso. Mas Paulo, o profeta diz, não, ele conhecia Deus, ele conheceu Deus. Você conhece a Deus, amém? Você conhece a Deus? Agora veja, para nós vai encerrar às 11 horas, vamos mais ler, mas estamos sendo abençoados. Você tem parte daquilo, irmão, que Paulo teve, o que Paulo teve. Agora segura isso aqui, se você consegue crer comigo. Paulo viu coisas que ele não poderia falar, no entanto aquele povo dele não soube. Oh Deus, e você que sabe, coisas que foram guardadas, porque não era para Paulo falar, que era para o seu profeta falar. Você foi predestinado para estar na última era, onde os mistérios de Deus seriam revelados, onde a palavra seria aberta. E aí você quer o quê? Que Satanás fique te passando a mão, ou melhor, que Deus fique te passando a mão, tirando Satanás toda hora do caminho. Não, você foi colocado aqui para lutar e derrotar a Satanás. É assim que eu vejo, é assim que eu vejo. Vamos ver aqui, o profeta diz agora, veja, Paulo, ainda falando da enfermidade de Paulo, já vamos passar para nós agora, mas ele falando, Paulo, a ele foi dada uma enfermidade para oprimi-lo, depois que Jesus havia sido morto. Olha bem, depois que Jesus havia sido morto e enterrado,
e ressuscitado. E depois de um longo tempo, Paulo encontrou-se com ele face a face no caminho para Damasco. É gostoso ver isso aqui? É gostoso ou não é? Você não quer estar no lugar de Paulo? Encontrar com ele face a face? Segura isso aqui então. Ele encontrou com ele face a face. E ele disse: eu vim de Deus e fui para Deus. Paulo olhou para cima e viu uma grande luz ali, aquela mesma coluna de fogo. Você sabe do que eu estou falando, diz o profeta. Só Paulo que viu? Aquela grande coluna de fogo. Veja, falando. A mesma coluna de fogo, e Paulo foi falando com ele, e ele respondia para Paulo. As pessoas não ouviram, eles não ouviram, porém Paulo ouviu. E ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus. Agora levanta-te e vai até a rua chamada direita, e lá será dito que eu tenho um profeta, que vai chegar ali para te dizer o que deves fazer. Ué, Deus não podia falar ali com ele, meus amigos? Olha que décimo. Ué, Deus estava falando com ele. Deus podia falar com eles assim: você vai fazer assim, assim, assim. Mas ele disse: não, você vai lá que eu tenho um profeta lá. Você pega a rua chamada direita, e você vai até na casa de um homem chamado Ananias, ele é o meu profeta, ele vai falar com você. Não é gostoso, Mauri? Mauri, você está tantos anos aqui congregando, jejuando, sendo pregador, sendo obreiro, mas você vai em tal lugar que tem um profeta falar com o senhor lá. A Mauri vem e creu na mensagem do profeta. Você entendeu? Você entendeu, irmão? Veja, ele disse: por que me persegue? Eu sou Jesus. Vai até a rua chamada direita e lá te dirá o que eu tenho. Eu tenho um profeta que vai chegar para te dizer o que deves fazer. E Paulo desceu, foi batizado, invocou o Senhor, recebeu o Espírito Santo, tudo isso você passou. E Paulo disse: eu tinha uma enfermidade da minha carne que foi me dada, um demônio, um mensageiro do diabo que me esbofeteia. Isto é, como bofetada após bofetada. Ele se sentia melhor e então atingia novamente. E ele disse: eu consultei ao Senhor 3 vezes para tirar isso de mim. Porém o Senhor disse: Paulo, a minha graça é suficiente. Então ele disse a ser que não me exaltasse acima da excelência da revelação. Ele teve mais revelação do que Pedro, do que Tiago, do que João ou qualquer um deles. Por que isso, irmão? Porque ele ouviu depois que ele havia partido, talvez por 2 anos ou mais, parado em uma coluna de fogo, falando com ele. Quanto maior hoje, irmão, 2000 anos, ele ainda vive. Ele ainda vive, ele ainda fala comigo, ele ainda fala contigo. E no dia que esse profeta estava batizando a 17ª pessoa, ouviu aquela voz: como João Batista foi precursor da minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Você quer mais que isso? Precisa nós pedirmos? Não. Ninguém ora pedindo luta. Você vai ver que nós oramos pedindo por conforto e paz. Não é verdade? Quem não pede? Não vamos ser hipócritas, nós queremos. Mas olha o que o profeta diz. Deixa eu só terminar. Foi ele quem lhes disse para serem batizados novamente no nome de Jesus. Sim, foi ele que nos disse. Ele disse na Bíblia. Agora, o que é revelação? Está escrito aqui. E mesmo assim os teólogos não vê. Mas você viu que o batismo tem que ser em nome do Senhor Jesus. Você já pensou? Ele disse, foi Paulo que disse, e eles estão defendendo Paulo e não conseguem ver o que Paulo viu. Porque tem uns que podem ver e outros não, mas você viu. Você consegue ver que o nome do Pai, do Filho, Espírito Santo, chama-se Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Veja, agora aqui, irmãos, agora é para nós, irmão. Nós sabemos que
O Evangelho não é um mar de rosas. Na mensagem A Junção do Tempo, o profeta diz: Deus não promete um mar de rosas. Não falsifique um cristão. Não falsifique a mensagem. Para que mais duro que isso aqui, irmão Paulo? Tem gente que confunde, irmão Paulo, pregar duro e faltar com educação, espancar a igreja. Eu vejo assim. Porque a mensagem em si, ninguém pregou tão duro quanto William Marion Branham. Quando você passa a mensagem, isso nos corta, nos fere, mas nos posiciona. Agora, a maneira de falar é outra coisa. Agora, dizer que um pastor, por não ser mal educado, por não gritar, ele não é um pregador que prega duro. Tem culto que você sai aqui de arrasto e seu pastor sorrindo para você. Tem culto que você sai daqui e pensa assim: será que eu vou dar conta de voltar outro dia? Porque a Bíblia diz que a repreensão na hora não é boa. Quem diz que é boa? Mas depois ela produz um gozo eterno. Porque daí vem o arrependimento, você reflete, você não consegue sair da presença dele, você é predestinado para ouvir a verdade. Agora não precisa ficar espancando ninguém. A palavra já nos corta, irmã Patrícia. Quantas vezes chegamos aqui e pensamos: meu Deus, o culto foi todo para mim. Aí você vai para casa, 1 hora, 2 horas, daqui a pouco, pastor mesmo. Chego em casa, muitas vezes, já teve vezes que eu cheguei em casa e parei na minha garagem, de dentro, olhando para fora, e dizer para a família: entra para dentro de casa, deixa eu quieto. Questionar, muitas vezes, não questionar, mas perguntar: Deus, por que o Senhor me leva a pregar tão duro assim? Que eu sei que aquilo cortou. E o profeta, você vai na mensagem, ele diz assim: eu tenho que cortar muitas vezes irmãs que põem o pão na minha mesa, e eu tenho que cortá-la aos pedaços. Isso me arrebenta dizer. Isso nos arrebenta também, mas é preciso, porque o filho deve ser exortado, deve ser ensinado, deve ser doutrinado. Veja, não falsifique a mensagem dizendo-lhes que tudo vai ficar bem, nada vai te fazer mal, nada está acontecendo, não existe provações do nada. Ô irmão, primeira escola do ano. Você sai com isso aqui na sua vida. Veja, pessoas que dizem que nada vai fazer mal, você vai ser só abençoado, só vai ter vida boa, e tá ali, a Universal está ali. O Edir Macedo, tem jeito, não estou criticando ele, estou dizendo que ali tem. Os pastores de renome, é tudo bom, é só ver chave de carro, de moto, de casa nova, é lá que é o lugar. Aqui, em primeiro lugar, é o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Seu carro, sua casa, se você tiver condição, estrutura para ser humilde, Deus te dá. Teu carro, tua casa, teu sítio, tua empresa, tudo vai ser abençoado. Claro, se você, não é eu que digo, é se você buscar o reino dos céus, a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. O Deus falha? Deus não pode falhar. Veja, não existe provações ou nada, isto está errado, diz o profeta. Aleluia! Deus não promete facilidades e prosperidade, mas Ele promete graça para suportar em todo tempo. É a graça que buscamos. Amém? Abraão escolheu o caminho, ele permaneceu no topo da montanha, porque ali não havia muito pasto para o seu gado. E Ló, um tipo do mundo apóstata, a igreja que não crê no miraculoso, então finalmente chegou ao ponto em que aquelas coisas voltaram para Deus, e Abraão era o herdeiro da terra. Ó Deus, por que os cristãos não veem isso? Bem-aventurados os puros de coração, eles verão a Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O tempo da junção está à mão. Veja, durante o tempo de Abraão, pouco antes do fim do tempo, veja o que aconteceu no mundo lá embaixo em Sodoma, na grande cidade, e Abraão viveu em uma tenda, herdeiro de todas as coisas, vivia em uma tenda, e diz o profeta, e tudo parecia ir mal para Abraão. Tudo parecia ir mal para Abraão, mas ele era herdeiro de tudo.
Tem horas que tudo parece ir mal para você, mas tudo coopera para o seu bem. Amém? Você é herdeiro de tudo. Veja, irmão, lutas, dificuldades, vêm para nós vencermos, e nós somos mais que vencedores. Veja, não existia nenhum arco-íris até o dilúvio chegar, mas depois que Noé passou por aquela condição que ele passou, flutuando 40 dias e noite em uma tempestade, e a pequena arca sendo arremessada para cima e para baixo na água, foi depois que o dilúvio acabou que ele viu o arco-íris pela primeira vez. Aleluia! O pacto da esperança, o pacto da promessa, depois dele ter passado pela tribulação, então ele viu a promessa. E é assim que você vê a promessa, depois de você ter passado pela tribulação. Eu gostava daquele poema ou salmo: devo ser levado para casa no céu, em um leito florido de tranquilidade, enquanto os outros lutaram para ganhar o prêmio, navegando através de mares de sangue. Nós pedimos por conforto e paz, não é verdade? Deus nos dá o melhor que Ele poderia conceder. Veja, Moisés, o melhor que Ele poderia conceder. Que é o melhor? Provas, tribulações, e isto é o melhor do que conforto e paz. O nosso conforto está além do rio. Não aconteceu até os filhos hebreus serem forçados a entrar na fornalha ardente? Uma das provas mais importantes que eles viram, como filho de Deus de pé no meio deles. Oh, glória a Deus! Seus problemas produziram o Filho de Deus de pé no meio deles, nas brisas para abanar a onda de calor. Mas enquanto eles não entraram na fornalha, aquele confortador não apareceu. Segredo. Veja, muita gente não tem problemas aparentemente que nós temos agora. Andam de vento em popa, fazem o que querem, não obedecem à palavra. Mas quando o problema vem, quem vai lhes ajudar? Quem vai lhes ajudar? Porque problemas todo mundo tem. O rico, o pobre, o jovem, o velho, a criança. Todos têm problema. Mas só que Deus nos prometeu o Consolador. Você está entendendo? Você pode ter muitos problemas, mas tem sempre o Consolador com você. Muitos não têm muitos problemas, alguns não têm muitos problemas como nós temos, mas quando chega um problema, ele não tem aquilo que você tem. Você entende, né, irmão Sabino? Isso é grandeza, isso é revelação. Saber, eu tenho um que vai comigo. Veja. E esta noite, diz o profeta, eu digo nesta manhã, nós podemos não ser ricos em bens deste mundo, mas nós possuímos todas as coisas. Todas as coisas. A igreja, ela mesma possui todas as coisas. Você crê nisso? Embora pobre, todavia rica e possui todas as coisas. Eu gosto disso. Nós somos o hino que cantávamos anos atrás. Meu pai é rico em casas e terras. Ele tem riquezas do mundo em sua mão, rubis e diamantes e prata e ouro. Seus cofres estão cheios. Ele tem riquezas incalculáveis. E somos possuidores disso, pois somos filhos do rei. Amém? Sabemos que o filho sempre herda. Sempre herda. Muito bem. Abraão podia se apoderar dela, mesmo sendo pobre. Seu gado estava passando fome. Ló escolheu o melhor terreno, sua água era escassa. Dias quentes e os pastores tiveram dificuldades e parecia que tudo deu errado para Abraão. Não, muitas vezes nós estamos assim, mano. Parecia que tudo deu errado para Abraão. Todavia ele possuía tudo. E hoje, o verdadeiro crente é expulso do meio do povo, chamado de fanático, de santo rolador ou algum tipo de nome insultuoso,
algum tipo de fanático religioso, e ainda assim ele é herdeiro de todos os céus e a terra. Oh, que coisa! Fala-se de espremer-se numa casinha ou a algum lugar e quase não tendo o suficiente para pagar seu aluguel. No entanto, você é dono de tudo. Quase não tendo dinheiro para fazer tal coisa, terminar algo, mas você é dono de tudo. Você crê nisso, irmão? Oh, Deus! Quase não tendo o suficiente para pagar seu aluguel, no entanto, você é dono de tudo. Amém? Tem que trabalhar e batalhar e suar por alguns dólares, nós dissemos reais, né? Para ganhar a vida honestamente. Honestamente. Para pôr sapatos nos pés de seus filhos, para alimentar suas boquinhas famintas e ainda assim possui. É herdeiro de tudo que está aqui. Os mansos herdarão a terra, eles possuem. Ó, que coisa, eu gosto disso, possuidor da terra. Quem é? O crente. O crente tem um título de propriedade, uma escritura. Isto mesmo, por Jesus Cristo, de que será possuidor de todo este universo. Isto mesmo, os mansos herdarão a terra. Já pensou? Aí eu lembro daquela escritura que Paulo, inclusive, falando. Paulo conheceu isso aqui que o profeta está falando, mas não pôde falar, mas o profeta vem e trouxe para nós. Ele viu ali como será do outro lado. Isso é para você, irmão, isso é para nós. E eu lembro daquela escritura que diz: como pobre, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo, como abatidos, mas nunca vencidos, nunca derrotados. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que Deus te abençoe. Saia daqui pensando que você não é um derrotado. Lutas, sim, mas vitórias, muito mais. Porque Deus é conosco. Isso é a mensagem para nos orientar que nós não estamos em um piquenique, a coisa está se afunilando. E o que nós temos é muito grande. E o diabo sabe disso. E ele sabe também que os seus dias estão contados. E que tudo terminará. E a vinda do Senhor está próxima. E há só dois povos: o perdido e o salvo. E o profeta diz: dia glorioso para aqueles que forem salvos, e dia terrível para aquele que ficar. E Satanás sabe disso, que você é um escolhido. Então ele vai colocar tropeços, vai colocar dificuldades, mas saiba que você é vencedor. É somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Irmão Daniel Demetrio, Deus abençoe. Irmã Camila, Deus abençoe. Gislaine Silva, Deus abençoe. Jair Cardoso, irmão Jair, Deus continue te abençoando. Gisela Flávia, irmã Gisela, né? Deus abençoe a família. Serenita Gasparim, Gilberto Braga, Milton Vaz, irmã Maria de Moura, Pablo Ricardo e irmã Zilda Gomes. Deus vos abençoe com esta palavra. Amém? Então vamos cantar somente crer, enquanto o altar está aberto para a oração. Talvez você precise de uma oração, quer vir ao altar, Deus estará te abençoando. Deus estará te abençoando.